Então vamos lá. Muito bom dia a todos mais uma vez. Estamos iniciando mais uma reunião da Comissão Tributária da ABIAB, do Sindibor e da Aresp, coordenada pelos escritórios Correia Porto e pelo escritório RNR Advogados. Temos aqui na qualidade de coordenadores hoje o Dr. Eduardo Correia, pela Correia Porto, e o Dr. Felipe Agra, pela RNR Advogados, representando aqui o nosso grupo de coordenadores. O nosso tema de hoje são atualizações de temas tributários. De modo geral, cada escritório trouxe para nós aqui um universo de informações. Sem mais delongas, eu vou passar aos nossos coordenadores, desejar a todos uma boa reunião, agradecer a Elielma, que também está aqui na sala, nossa coordenadora executiva, e acompanharei vocês aqui remotamente de onde estou. Uma boa reunião a todos. Doutor Olímpio, doutor Felipe, doutor Eduardo, a palavra está com vocês. Muito obrigado. Maravilha. Bom dia a todos, então. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a toda a diretoria do Sindibor, a todos os presentes, Zaninete, Rebeca, Felipe, a Eli, que nos ajuda muito, e todos os presentes aqui. Bom, hoje nós vamos falar... Tem alguns meses, viu, Reinaldo? É um pouquinho mais difícil, né, nós trazermos temas que tenham ali natureza mais horizontalizada, né? Mas tem dois temas bastante interessantes que nós vamos trazer e, claro, trazer algumas atualizações também sobre a Comissão de Estudos Tributários do Sindibor, né? Então, hoje nós vamos falar sobre dois temas. Um deles, que será tratado pelo doutor Felipe, que é a não incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre os créditos presumidos de ICMS. Então, esse é um tema. Doutor Jorge Zaninete também falará de um tema, esse talvez um pouquinho, de uma aplicação mais geral, né, que trata dos créditos intermediários do ICMS e a decisão do STJ, né? Então, abordar esse tema, porque a gente tem percebido que na prática jurídica, e a gente tem informações também de que grandes empresas, e orientados inclusive pelas grandes firmas de auditoria brasileira que atuam no Brasil, né? Essas famosas que a gente conhece, né? Deloitte, KPMG, Price, Ernst, etc. Eles estão orientando, né, que esse trabalho seja feito, uma revisão do ICMS para aumentar um pouquinho do escopo relacionado a produtos intermediários, né, em material intermediário, que daria direito, então, a crédito do ICMS baseado em uma decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é um tema tributário muito atual, muito relevante, que pode gerar aí para as empresas um aumento do seu fluxo de caixa, né? Pode trazer aí bons resultados para as empresas, porque aumenta o espectro ali da apropriação de créditos do ICMS. Nós, até na próxima semana, Reinaldo, nós enviaremos, então, o relatório processual atualizado, né? Então, nós vamos combinar com o doutor Felipe uma data para nós enviarmos juntos, né? Um relatório atualizado, sólido de todos os casos, a Rebeca aqui, que trabalha conosco, juntamente com o doutor Eduardo Silva também, que não está conosco porque está em férias. Então, nós prepararemos aqui conjuntamente um relatório dos processos em andamento para que todos os associados sejam devidamente atualizados, né? Tem um informativo que nós enviaremos ainda hoje, Reinaldo e Eli, para o Sindibor, né, para que vocês deem aí a difusão, né? Então, era um combinado nosso desde o início. Então, nós soltaremos hoje mais um informativo para que vocês divulguem, juntamente com o informativo, o material que será apresentado hoje pelo Dr. Felipe, pelo Dr. Jorge também. Então, a gente vai também alimentando aí as associadas com o material que nós utilizaremos aqui. E um tema que não será tratado aqui com mais profundidade, mas é sobre a reforma tributária, uma mera atualização, nada demais. Mas nós sabemos que a reforma tributária foi, então, aprovada e publicada, né, no final de dezembro, e recentemente a primeira lei complementar, a lei geral do IBS e da CBS, o projeto de lei, né, foi enviado ao Congresso Nacional, está em discussão,
projeto de lei com 499 artigos, né, 360 páginas. Isso pouco quer dizer, porque, na verdade, precisa, sim, né, de um detalhamento, né, até para evitar um pouquinho das discussões tributárias, o detalhamento, já que existe um novo sistema praticamente no Brasil, ele precisa ser detalhado. Nos próximos dias será enviado também um projeto de lei ao Congresso Nacional, né, pelo Poder Executivo, tratando do comitê gestor e outras questões administrativas aí relacionadas à reforma tributária. Então, é só uma mera atualização. À medida em que as coisas forem evoluindo também, nós traremos aí na Comissão de Estudos Tributários as atualizações, tá? Sem mais delongas, então, passo a palavra para o doutor Felipe, né, para dar início aí também à sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Eduardo, pelas palavras, Reinaldo, também pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui a tela da minha apresentação. O tema que eu trago hoje para a gente conversar se trata sobre uma decisão recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, em que ele entendeu que não incidiria imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido sobre os créditos presumidos de ICMS. Tá? Essa decisão é recente, tá? Ela nem foi publicada ainda, para dizer a verdade, mas o segundo entendimento do conselheiro relator, deveria ser aplicado por analogia um tema julgado pelo STJ sob o número 1182, onde o STJ fixou o entendimento de que seria impossível excluir o ICMS da base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social, quando os benefícios concedidos pelo Estado forem concedidos de forma não onerosa. Isso é, quando não houver nenhuma contraprestação da empresa para fazer uso desse benefício. A empresa não precisar fazer nenhuma contratação, não fazer nenhum desenvolvimento socioeconômico. Quando não for preenchido esses requisitos, segundo o entendimento do STF, seria impossível fazer essa exclusão. Tá? Só que, ao mesmo tempo que o STJ ele consolidou esse entendimento, ele também consolidou um entendimento proferido num embargo de recurso especial, só que não consolidado em repercussão em recursos repetitivos, onde fixava que seria possível sim a exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, quando houvesse uma contraprestação, quando a empresa necessitasse fazer um desenvolvimento socioeconômico na região que ela estava localizada para fazer uso desse benefício. Então, segundo o entendimento do conselheiro, muito embora essa decisão do STJ não tenha sido proferida em sede de recursos repetitivos, ela deve ser seguida sim, utilizando até mesmo como analogia o próprio julgamento do tema 1182, tá? Então, de acordo com o entendimento do conselheiro relator, nesse caso em específico que foi julgado, o Estado da Paraíba, ele concedeu um benefício de ICMS para as empresas que se instalassem na região de João Pessoa, e que, no decorrer de 2 anos, fizesse a contratação direta de 100 pessoas, de 100 empregados. Então, assim, se ela efetuasse um desenvolvimento socioeconômico na região, fazendo essas contratações de forma direta, ela faria jus ao uso desse benefício. Então, de acordo com o entendimento do CAF, que foi uma decisão proferida de forma por maioria, não houve 100% dos conselheiros que concordaram, mas sim a maioria, uma vez que houve essa onerosidade na concessão do benefício, é sim possível efetuar a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O grande X dessa questão é exatamente esse precedente que abre no âmbito do CARF, né? Que aplica um julgado proferido pelo STJ que não possui nenhum efeito vinculante.
Isso é, o CARF poderia aplicá-lo ou não. E como a gente sabe que o CARF, ainda mais com o retorno do voto de qualidade, sempre acaba nessas decisões que não há essa vinculação, acaba sempre decidindo em favor, em profisco, essa decisão proferida agora pelo CARF acaba sendo bem positiva, porque ela abre realmente um precedente para que as empresas excluam os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo desculpa, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá? Então, o entendimento fixado é exatamente esse. Quando uma empresa ela obtém a concessão de benefícios fiscais de algum estado, mas que para fazer a utilização desse benefício ela precisa apresentar uma contraprestação, apresentar um desenvolvimento socioeconômico na região em que ela se domiciliou, ela fará jus à exclusão desse ICMS, desses créditos presumidos de ICMS, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, que acaba sendo um valor substancial, ainda mais quando a gente leva em consideração que as empresas elas acabam, quando elas fazem a instalação desse local, elas fazem o desenvolvimento, elas fazem instalações, elas alugam, elas compram imóveis. Então, assim, você para analisar que há essa possibilidade, ainda mais oriundo de uma decisão que não possui efeito vinculante, é extremamente positivo essa decisão administrativa. Então, seria basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês, é basicamente uma atualização, porque a gente achou bem interessante, por ser uma decisão do CARF, não ser uma decisão nem judicial, mas que aplica um entendimento que é extremamente benéfico ao contribuinte e que permite essa exclusão do crédito presumido de ICMS, desde que seja efetuado esse desenvolvimento socioeconômico. Muito obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa, doutor Eduardo. Bom, Felipe, se puder descompartilhar, acho que o Reinaldo deve se manifestar. Eu sigo aqui adiante com vocês, não tenho nenhum comentário, explicação perfeita, é uma atualização e reforça o conceito e a forma de utilização e os critérios, né? Perfeito, doutor Eduardo vai. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma observação. Sem dúvida nenhuma, esse é um precedente muito importante na medida que não existe a vinculação necessária da decisão do CARF com essa decisão do STJ, né? No entanto, o entendimento do STJ, né, da primeira sessão, em relação ao crédito outorgado, ele é inclusive mais amplo ainda do que está consignado nessa decisão do CARF, né? Porque, a rigor, né, o posicionamento do STJ em relação aos créditos presumidos do ICMS afasta, inclusive, a obrigatoriedade da observância do artigo 30 da Lei 12.973, né? Exato. Diferentemente dos outros benefícios fiscais, redução de alíquota, redução de base, diferimento, né? O STJ diferencia sobremaneira o crédito presumido, colocando em relação a esse benefício fiscal, inclusive, a não obrigatoriedade, né, da observância do artigo 30, não há, em última análise, sequer a necessidade dessa demonstração de uma contrapartida em favor do Estado por conta da concessão desse benefício. E isso se explica de uma forma bastante prática, bastante objetiva, porque na dinâmica do ICMS, né, toda vez que o Estado concede uma redução de alíquota, uma redução de base ou um diferimento para um ente da cadeia produtiva e comercial, via de regra, usando um exemplo, se a indústria tem uma redução de alíquota, né, de ICMS, na etapa subsequente, o comércio, né, ao apurar o seu ICMS, debitando o ICMS na saída e tomando esse crédito com base reduzida ou com alíquota reduzida, ele vai acabar, em última análise,
obtendo essa arrecadação de um outro player dentro dessa cadeia produtiva e comercial. E, portanto, né, o que acontece em relação ao Estado é que, embora haja uma renúncia fiscal em favor da indústria, num segundo momento, o comércio atacadista, ou, em última análise, o comércio varejista, ele acaba pagando esse imposto, né? Isso acontece tanto na redução de alíquota, como de base de cálculo, como de ferimento. Já o crédito presumido, pela sua configuração, ele é uma renúncia definitiva, né? Porque se nós pararmos para pensar, se o Estado concede um crédito presumido para a indústria, crédito esse que é lançado no momento da apuração do ICMS, o imposto que é destacado na nota fiscal de venda pela indústria é o imposto cheio, né? Vamos falar assim. E, portanto, o adquirente, ele apropria-se integralmente do crédito com base no valor destacado. Isso significa, portanto, que o Estado, ao conceder o crédito presumido para a indústria, economicamente ele está ensejando um benefício em caráter definitivo, né? Realmente é uma renúncia fiscal definitiva, diferentemente dos outras modalidades de benefícios fiscais. E, portanto, sob essa ótica, se justifica plenamente essa diferenciação entre o crédito presumido e os demais benefícios fiscais. E aí, nessa decisão do CARF, embora importantíssima, como ressaltou o Felipe, porque, a rigor, o CARF não estaria necessariamente vinculado a essa decisão do STJ, ela ainda fica aquém do que o STJ consignou no que diz respeito à não tributação do crédito presumido do ICMS pelo IR e pela CS. Isso foi, inclusive, um ponto de debate no próprio julgamento. Essa questão da vinculação desse julgado do STJ para o âmbito administrativo, uma vez que não houve esse recurso repetitivo, né? Não houve esse efeito erga omnes. Então, muito embora eles tenham verificado realmente que não havia esse efeito vinculante, não teria como eles não aplicarem esse próprio entendimento, até mesmo por analogia ao tema 1182. Perfeito. Maravilha. E para as empresas, né? Eu estava lendo isso agora de manhã, né? Então, para as empresas que eventualmente não cumpriram os critérios do artigo 30 da 12973, né? Tem uma autorregularização, né? Em andamento, que tinha sido expirado o prazo e ela foi prorrogada até 31 de maio, né? Então, eventualmente, se você estiver dentro dessa situação, subvenção que não tem observado os critérios estabelecidos em lei, né? Você tem essa oportunidade agora de se autorregularizar. Então, inclusive as empresas que fizeram tudo corretamente foram recebendo intimações para se autorregularizar, porque o desespero arrecadatório tá gigante, né? Eu Gigante. falava com o Felipe isso mais cedo aqui. Bom, então, feita aí a apresentação do Felipe, então passo para o Zani aí fazer a apresentação sobre material intermediário e essa relevante decisão do STJ que aumentou o espectro aí de apropriação de créditos do ICMS. Fica à vontade aí, Zani, por gentileza. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, Eli. Então, nós vamos falar sobre o crédito escritural do ICMS, sobre aquisições de materiais intermediários, né? Essa decisão, ela não é tão recente assim, né? Se considerarmos aí a velocidade da mudança das leis tributárias e da jurisprudência tributária, né? Mas nós achamos fundamental trazê-la nesse momento para os associados, porque hoje, como inclusive comentou o Eduardo Corrêa no início na abertura desse trabalho de hoje, né, nós estamos verificando um movimento muito importante, muito relevante em relação à aplicação dessa decisão. Até porque, né, abrindo até um parênteses aqui para falar rapidamente, né,
nós estamos sempre tão envolvidos com tantos temas, né? Do final do ano para cá houve tantas mudanças, essa da subvenção, né? Que a partir de 2024 já tem uma configuração totalmente diferente. A própria reforma tributária que está aí dominando a pauta tributária no nosso dia a dia. Agora, essa questão da desoneração da folha, e ainda com rescaldo de várias questões relacionadas ao PERSE e outros temas, né? E a gente acaba, às vezes, não dando, para falar a verdade, a devida importância para uma decisão como essa, né? E, às vezes, até, para ser bem sincero, né? Por ser surpreendido pela magnitude da mudança que essa decisão proporciona, às vezes a gente tem até uma tendência, digamos, de quase que não acreditar, né, na eficácia do que nós estamos verificando aqui. E por isso, embora essa decisão seja de outubro de 23, né, foi agora no início desse ano, mais especificamente a partir de fevereiro, né, que nós aqui até internamente montamos aqui um grupo para condução, um grupo do pessoal de consultoria para a condução desses trabalhos. E isso se deve, sobretudo, ao fato de que, também como mencionou o Correia no início das reuniões, nós temos visto que as próprias auditorias externas, né, as chamadas Big Four e as demais, né, já estão tratando esse assunto como um tema que pode ser implementado via procedimento administrativo, via retificação da apuração do ICMS, EFD e ICMS, né, para a constituição do crédito extemporâneo em relação aos últimos 5 anos. Mas, dito isso, vou falar brevemente sobre o que tratou a decisão, embora acredito que todos aqui já tenham tido oportunidade de, ainda que por alto, conhecer o seu teor, né? O fato é que a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça uniformizou no ano passado o entendimento das 2 turmas que têm competência para julgar matéria tributária e até, surpreendentemente, esse tema veio pensado de um leading case que não é exatamente relacionado a uma indústria, e sim a uma usina de açúcar, né? Mas o fato é que o tema, ao ser analisado lá pela primeira sessão, firmou o entendimento de que o crédito do ICMS sobre os materiais intermediários ele tem que ser admitido de forma ampla, né? Tanto que, como a gente vê aqui nesse primeiro slide, né, essa empresa postulou e foi atendida no seu pleito relativamente ao creditamento de, por exemplo, pneus de veículos de produção, ferramentas tais como martelos de moagem e pentes e facas, né? Graxa e outros equipamentos utilizados no processo produtivo. E aí eu peço para seguirmos aqui para o próximo slide, né? Lembrando que, como quase todos também bem sabem, né? As autoridades fiscais administrativas, e aí falando aqui de São Paulo, do nosso Tribunal de Impostos e Taxas, né? Elas sempre propugnaram que o crédito do ICMS sobre material intermediário ele estava restrito àqueles produtos que têm um desgaste quase que imediato pelo contato com o produto acabado, né? E isso fez com que durante décadas aí, desde o Convênio 66, para quem é do tempo do Convênio 66, antes mesmo da Lei Candir, né, nós tivéssemos fixado essa premissa de que o crédito do ICMS sobre materiais intermediários ficasse restrito ou adstrito a esses produtos que se desgastam imediatamente pelo contato com o produto que está sendo produzido, né? Embora, né, a bem da verdade,
né, a legislação do ICMS em nenhum momento propugnou dessa forma, né? Mas o fato é que mesmo a doutrina, conforme está mencionado aqui também nessa apresentação, ela nunca foi muito incisiva em relação à abordagem desse tema, né? Com a introdução do ICMS a partir do convênio 66 e da lei complementar, né? O que se teve foi um movimento da fiscalização, colocando a sistemática da não cumulatividade do ICMS nesse contexto dos materiais intermediários, muito próxima do que vem a ser a sistemática de créditos do IPI, né? E aí, nessas condições, logicamente, nós estamos falando aqui do que dá crédito do ICMS, né? A matéria-prima, propriamente dita, o material intermediário, que é esse objeto da nossa fala, e o material de embalagem. Afastado desse crédito, o chamado material de uso e consumo, né? Que não é um material que é considerado insumo especificamente no âmbito do processo produtivo, embora seja de largo consumo por parte das empresas. Podemos passar para a próxima transparência. E aí, então, nós estamos vivenciando aqui, né, uma mudança radical, né, que pode impactar no âmbito das indústrias numa configuração completamente diferente quando nós formos olhar para a apuração do ICMS, porque hoje nós sabemos que tem, dentre os part numbers aí, dentre os itens de aquisições de produtos utilizados no processo produtivo, existe uma gama enorme, e a gente exemplificou no início, por exemplo, no caso das ferramentas de corte, de perfuração, de usinagem, de lixas e coisas dessa natureza, que por não terem um desgaste rápido, né, nunca foram objeto do creditamento. Isso, então, uma vez observada essa decisão do STJ, pode ter um impacto econômico muito significativo na apuração mês a mês do ICMS, porque o custo desses chamados produtos intermediários, né, ele, via de regra, é um custo relevante, é lógico, a depender do segmento, né? Mas no nosso segmento, por exemplo, né, onde nós temos aí uma gama muito grande de ferramentas que são utilizadas no processo produtivo e que até então estavam fora do conceito de material intermediário, que a partir de agora passam, então, a ser, claramente, por força dessa decisão, passíveis de creditamento às aquisições delas, né, relativamente ao ICMS incidente nas compras, né? Podemos passar aqui para o próximo slide, né? Isso significa dizer que, inclusive, relativamente aos últimos 5 anos, né, existe a perspectiva, né, e é esse o movimento que nós temos visto aí nas auditorias externas, que também têm suas equipes de assessoria e consultoria tributária, um movimento significativo no sentido de realizar esse trabalho, de não só parametrizar novamente o sistema para que as compras desses materiais intermediários, todas elas sejam objeto de creditamento, o ICMS, como também para que, em relação aos últimos 5 anos, sejam efetuados os créditos extemporâneos. E aí eu destaco que, por serem créditos escriturais, em relação aos últimos 5 anos, eles vão ser creditados sem atualização monetária diretamente na apuração em que isso for efetivado. Para isso, né, é muito importante que seja feito um trabalho minucioso, porque cada empresa é um caso, cada processo produtivo, a bem da verdade, numa empresa que tem diversos processos produtivos, é um caso. Então, é um momento de se fazer uma análise acurada de todos os itens, né,
aplicados naquele determinado processo produtivo, que são materiais intermediários e que até então não estavam sendo objeto de creditamento, para que isso seja, como eu mencionei, parametrizado no sistema e que, inclusive, isso possibilite um saving tributário, uma recuperação tributária em relação aos últimos 5 anos. Quando nós tivemos a notícia dessa decisão, em outubro do ano passado, né, nós imaginávamos que isso seria muito mais veiculado por meio do judiciário, né? Que a perspectiva era de que, a partir dessa decisão, as empresas que impactadas por esse tema iriam se socorrer ao judiciário, no mais das vezes, para obter um provimento favorável e, a partir de então, passar a utilizar esses créditos, né? Mas o que nós temos visto, do ponto de vista prático, é que esse movimento está sendo feito sem necessariamente a propositura de uma medida judicial, né? É certo que essa decisão ela não afeta outros contribuintes, né? Não traz aí o que a gente poderia dizer uma segurança jurídica plena em relação a esse procedimento, né? Mas aí é uma coisa que tem que ser analisada, né? Caso a caso, né? As empresas podem avaliar, talvez num perfil mais conservador, tomarem a decisão de ingressar em juízo para obter um provimento semelhante ao que essa usina de açúcar obteve, ou então, na medida em que sintam a segurança jurídica necessária, com base nessa uniformização de jurisprudência da primeira sessão, né, das 2 turmas que têm competência para analisar a matéria tributária, que esse trabalho seja feito, como a gente costuma dizer, já de forma administrativa, né? E nós estamos nos mobilizando para isso, montamos uma equipe aqui especificamente para isso, porque é uma equipe que vai requerer uma análise, além da questão fiscal, contábil propriamente dita, ela vai requerer uma análise sobre a aplicação e utilidade desses insumos, desses produtos, né? Isso requer um envolvimento muito mais profundo em relação ao entendimento do processo produtivo da empresa e a aplicabilidade desses produtos. De toda sorte, seja pelo ingresso na via judicial, seja pela execução no processo administrativo, estamos aí diante de uma oportunidade muito importante para o segmento da indústria em geral e que, como eu disse no início, talvez não esteja sendo tão propalada, tão divulgada, no meio de outras tantas decisões e normativas que vêm surgindo, mas que talvez tenha um impacto econômico muito, muito relevante no segmento da indústria e para o segmento da borracha em particular. É isso. Muito obrigado. Com a vossa fala, doutor Zanin, nós vamos divulgar fortemente essa oportunidade de revisão desses créditos, tornar aí a matéria conhecida entre os associados, estimular que, evidentemente, estudem o assunto e observando que os escritórios, né, das nossas coordenadorias aqui estão à disposição para assessorá-los nessa matéria. E muito bom, excelente. Segundo tema, muito valioso aqui para nós. Muito obrigado pela contribuição. Eu acredito que os 2 temas estarão no boletim informativo jurídico, doutor Eduardo. Seria bom que estivesse, né? Já para a gente avançar com a questão da divulgação. Ele não sei se ele está aqui com a gente, doutor Eduardo. Estou sim, estou sim. Ah, tá. Os 2 temas estarão no boletim que nós vamos divulgar hoje? Eu recebi o boletim e vou fazer uma confissão, porque quem fala a verdade, né, não merece castigo, não é verdade? Eu recebi o boletim, preciso dar uma lida, mas assim, está desde já o comprometimento aqui de incluí-los acaso eles não estejam no boletim.
Legal. E a gente faz um recorte, destaque aos dois temas, além do boletim. E, Dr. Zaninetti, essa gravação também ela é veiculada de forma sistemática em todos os nossos canais e redes sociais para potencializar a absorção e conhecimento de todos aqueles que eventualmente não puderam participar da nossa reunião. E eu vejo aqui que nós estamos a 15 minutos das 10 horas. Eu, eu acredito que são esses os dois temas que nós viemos abordar hoje. Se vocês concordarem, eu vou pedir que interrompam a gravação para a gente voltar ao ambiente de comissão. Deixando aqui um abraço para quem nos acompanhou no gravado até agora, convidando quem não participa da parte de comissão, me refiro aos associados, estão bem-vindos